Boa noite a todos. Hoje estamos em direto para o grupo de emergência da Guarda e também para o maior canal português sobre tecnologia, o peopleware.com. Hoje temos o prazer de ter aqui connosco o Francisco Maia. Para quem não conhece, é o CEO da Keyruptive, empresa que esteve e estará no desenvolvimento da app portuguesa para que nos ajudará a controlar a Covid-19. Antes de começarmos esta conversa, referir apenas que hoje foi publicado o decreto de lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados, que neste caso será a própria Direção-Geral de Saúde, e regula também a intervenção do médico no sistema Stay Away Covid, que é o nome da aplicação, ou seja, como é que o médico poderá, de certa forma, usar a aplicação e que informação é que poderá ter, ou seja, que na prática será dar uma chave ao seu paciente. Do documento, destaque para a indicação que a DGS é, então, a entidade responsável pelo tratamento de dados desta plataforma, nos termos das suas competências legais, para efeitos da legislação europeia e nacional aplicável à proteção dos dados nacionais. Relativamente ao artigo 4º, que é a intervenção do médico, o médico obtém e comunica ao utilizador da aplicação Stay Away Covid, que seja um caso confirmado de Covid-19, obviamente, nos termos definidos pela Direção-Geral de Saúde, o código de legitimação pseudo-aleatório previsto no sistema, para efeitos de inserção na referida aplicação, e muito importante que se diga isto, caso o utilizador o pretenda fazer. O tratamento de dados para funcionamento deste sistema é excepcional e transitório, mantendo-se apenas enquanto situação provocada pela Covid-19 o justificar. Boa noite, Francisco. Boa noite, Vítor. Eu começo a perguntar, Francisco, quais os principais, ou melhor, como é que funciona a app Stay Away Covid? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. Então, esta aplicação, comumente dita uma aplicação de rastreio, na verdade é uma aplicação de notificação da exposição. E, portanto, aquilo que a aplicação procura identificar são contactos de risco que possamos ter no nosso dia-a-dia. E como é que ela funciona? Ao instalarmos a aplicação no nosso telefone, a aplicação vai, através do Bluetooth, enviar periodicamente para o espaço que nos circunda um conjunto de números aleatórios que são renovados de 10 minutos em 10 minutos para serem anónimos e que são difundidos. Todas as pessoas que têm a aplicação instalada recolhem os números aleatórios difundidos e difundem os seus próprios. Se por acaso um de nós for diagnosticado com a Covid-19, ou seja, fizer o teste e der positivo, em conjunto com esse diagnóstico, o médico pode atribuir, se o desejarmos, portanto esta aplicação é sempre voluntária, todos os passos da utilização da aplicação são voluntários, portanto se nós os desejarmos temos acesso a um código que introduzimos na nossa aplicação e a aplicação com esse código, que no fundo confirma que eu de facto tive um teste positivo, vai partilhar com um repositório central os identificadores aleatórios, os números aleatórios que eu difundi nos últimos 14 dias. A partir desse momento, esses identificadores aleatórios ficam disponíveis para que todos os outros possam descarregar e perceber se tiveram um contacto comigo nos últimos 14 dias. É importante notar que não basta eu passar ou ter visto um destes identificadores para ser avisado de um contacto de risco. Então, a aplicação procura identificar contactos que sejam de facto de risco. E estes contactos são, indicativamente, contactos com mais de 15 minutos a uma distância inferior a 2 metros. Como sabemos, o Bluetooth não foi pensado especificamente para isso, mas está calibrado para termos uma boa estimativa deste risco. Caso o telefone localmente, e isto também é importante, portanto, eu descarreguei as informações do repositório central para o meu telefone, caso o meu telefone tenha identificado um contacto de risco nos últimos 14 dias, dá-me um alerta para eu contactar as autoridades de saúde. E termina aqui o ciclo da aplicação.
Isto tudo de forma transparente, não é? Para o utilizador não tem que instalar e Exatamente, o utilizador instala. Eu posso mostrar aqui algum processo de instalação. Portanto, eu após, não sei se se vê assim, após descarregar a aplicação, tenho um conjunto de painéis que me explica um pouco o que é o objetivo da aplicação, o que é que faz, que nós aconselhamos a ler atentamente. Depois tenho um consentimento informado, portanto, toda a aplicação foi desenhada com a privacidade e a proteção de dados em mente. Portanto, eu devo ler este consentimento, perceber se estou de acordo. Neste caso, eu vou dizer que sim, vou aceitar. Depois a aplicação vai-me pedir para poder executar em segundo plano. Eu vou permitir. Neste caso, estou a utilizar um Android. Depois, se eu quero ativar as notificações de exposição, porque esta portuguesa utiliza as notificações de exposição da Google e da Apple, a API HN, e pronto. Chego ao ecrã principal, não sei se conseguem ver bem, que tem aqui um símbolo que está a pulsar e que indica que a aplicação está a funcionar. Se eu a colocar em background, a aplicação continua a monitorizar os identificadores na minha proximidade e a funcionar. Já agora, e aproveitando um pouco aquilo que eu falei, que perdemos em Francisco. Ele já deve voltar entretanto. Mas está interessante, Vítor, este facto de, primeiro, de integrar com as APIs da Google e da Apple, pronto, porque são sistemas que estão integrados no sistema, no próprio sistema, né, que foram desenvolvidos recentemente. Sim, e também porque nós, a esta altura, já temos algum feedback de outros países e agora que está cá de novo o Francisco, eu ia aproveitar um pouco para voltar atrás e naquilo que o Francisco referiu, que através dos dispositivos, dispositivos móveis, as pessoas podem instalar a aplicação. Aqui é um pouco, e tem-se falado um pouco nisso, na questão de haver apenas um pequeno grupo da sociedade que efetivamente está à vontade para instalar uma aplicação e perceber como é que essa aplicação funciona. Além disso, muitos dos dispositivos hoje em funcionamento têm já alguns anos e têm um sistema operativo já antigo, principalmente os sistemas operativos Android, que são a maior quantidade de dispositivos e que têm várias versões em funcionamento. Aquilo que eu deixava aqui como questão até para percebermos e ser um ponto de partida daqui em diante é quais são os requisitos em termos de dispositivos móveis e sistema operativo para a instalação e o funcionamento desta aplicação. Antes de mais, peço desculpa desta queda de internet. Espero que tenham conseguido seguir pelo menos a parte importante daquilo que estava a explicar anteriormente. Em relação a esta questão, isto é importante. De facto, o facto de ser uma aplicação móvel, obviamente, reduz automaticamente o público-alvo. No entanto, aquilo que também se defende é que esta aplicação não pode ser vista como a solução ou a única solução, ou a solução extraordinária para o problema que vivemos. Portanto, é uma ferramenta que, em alguns casos, poderá auxiliar, mas não vai resolver nada, nem vai resolver todos os nossos problemas. Portanto, é um método auxiliar, com as suas limitações. Em relação à questão do sistema operativo, por parte da Apple, a partir do iOS 13.5, esta aplicação vai funcionar. Sabemos que a Apple tem a facilidade de ter uma porcentagem muito elevada de dispositivos na última versão e, portanto, apostaram num update ao sistema operativo para permitir esta API. No caso da Google,
A abordagem foi precisamente para tentar cobrir o maior número possível de dispositivos. A abordagem foi incluir esta API não como um módulo do sistema operativo, mas como um serviço Google Service, portanto, fazendo parte da API dos Google Services. E neste caso, todos os telefones que tenham Android 6 ou superior são compatíveis, portanto, o Android versão 23, tecnicamente mais utilizada esta designação. Portanto, é um conjunto já significativo de telefones. Já abrange um grande conjunto de utilizadores em Portugal também. Exatamente. Francisco, tu falaste aí uma questão, e eu ainda há pouco vinha à conversa com um colega e vinha-lhe a explicar que ia ter um direto e que íamos falar sobre a app da Covid. E ele basicamente chegou à conclusão de dizer, ok, mas o que é que vale se uma pessoa está infectada se tem a aplicação instalada? Quer dizer, isso não resolve nada. E eu, pegando nas tuas palavras, até para alertar que, como tu referiste, que não é solução, de facto, a aplicação não é a solução para nos vermos livres, enquanto infectados, da doença. A solução, a aplicação, será um enorme, mas enorme mesmo, auxílio para conseguir fazer o seguimento da cadeia de contágio. Esse é que é o principal foco desta aplicação. Exatamente, ou seja, isto acho que é importante também sublinhar, porque já existe um processo de tentar encontrar a cadeia de contacto, não é? De contágio. Esse processo, neste momento, é feito a partir da memória das pessoas. Portanto, das pessoas que eu me lembro de ter contactado nos últimos dias, e fazemos isto num processo manual. Não é? Portanto, esta aplicação vem trazer alguma capacidade de memória que, se calhar, eu sozinho não tenho. Portanto, no fundo, é este auxílio adicional, não é, que temos. Portanto, uma pessoa que tenha contactado muitas pessoas sem se aperceber, às vezes no seu dia-a-dia, vai permitir identificar essa cadeia que de outra forma não seria identificada. Exato. Com os médicos e enfermeiros que eu tenho falado, isso é um processo mesmo muito complexo e que demora muito tempo. E certamente que no meio disto tudo a gente vai se esquecer de pessoas. Quer dizer, se eu agora, se estivesse infectado, fosse aqui ao hospital, me pedissem para saber com que pessoas é que eu estive nas últimas 2 semanas, é um processo muito complicado e pronto. E depois notificar todas essas pessoas, fazer testes a essas pessoas, é de facto um processo muito, muito complexo. Exatamente. Também um pouco porque esta aplicação, no fundo, será mais utilizada por uma classe de utilizadores mais jovens também. Portanto, isto, e nós sabemos que esta vaga de novos contágios tem atingido, sobretudo, um segmento mais jovem da população. Portanto, esta efetivamente passa a ser uma ferramenta muito útil a juntar àquelas que já existem, sem dúvida nenhuma. Indo um bocado ainda ao encontro desta ferramenta, tem aparecido na comunicação social que, em alguns países, uma das causas das pessoas desistirem de utilizar a aplicação é o seu elevado consumo de bateria nos smartphones. Já não bastava a desconfiança de que a aplicação iria rastrear e informar mais do que o que devia. Agora há aquela questão de alguns países que a aplicação está a consumir em demasia. Seguramente vocês, no desenvolvimento desta aplicação, tiveram esses cuidados, até porque já estão a partir de um plano em que já há uma série de feedback de outras aplicações noutros países. Exatamente, ou seja, uma das vantagens de utilizar também as APIs Google e Apple é precisamente essa, não é? Portanto, nós estamos a tirar partido de funcionalidades do próprio sistema operativo que faz esta troca de beacons, digamos assim, de identificadores aleatórios através de Bluetooth Low Energy. Portanto, a ideia é precisamente que o impacto no consumo de bateria seja o menor possível. É evidente que não pode ser zero, porque se estamos a fazer coisas, estamos a gastar energia e, portanto, não pode ser zero. Nós não observamos ainda nos nossos testes nenhum problema significativo com a bateria. No entanto, também é verdade que o tempo de instalação de aplicações com este sistema da Google e da Apple é curto, portanto é possível
que possam vir a ser identificados em alguns dispositivos ou em algumas versões do sistema operativo, algum consumo de bateria não normal. A verdade é que o facto de usarmos Google e Apple permite-nos queixar-nos diretamente e isso poder ser resolvido mais rapidamente. Uma questão que evidentemente pode levar a um consumo de bateria maior do que outras aplicações é o facto desta aplicação, por desenho, correr também em segundo plano. Portanto, em segundo plano, de vez em quando, a aplicação verifica se houve contactos novos de risco, para poder alertar o utilizador. E, portanto, aí há um consumo de bateria. No entanto, não verificamos ainda que isso fosse significativo. Francisco, mas diz-me só uma coisa, já, para juntar a esta questão. O facto de eu estar num grupo, imagina com 10 pessoas, ou estar com 10, isso quer dizer que eu vou ter transmissões no dobro, né? Ou seja, vou ter que mandar tags para 10 pessoas. Vocês fizeram esse tipo de testes, tendo em conta a quantidade de pessoas que estão por perto, e o número de tags, ainda para mais porque são de 10 em 10 minutos, né? Segundo eu tenho aqui, 10 minutos. Sim, quer dizer, é importante notar que este sistema de Bluetooth Low Energy e a forma como estes identificadores são difundidos não implica uma criação de conexão entre os dispositivos, que normalmente é aquilo que consome mais energia e que obriga a manter conexões, nesse caso em particular, nesse cenário, 10 conexões ao mesmo tempo. Portanto, isto não exige essa conexão. Nós testamos em alguns cenários com diferentes utilizadores, agora não testamos com centenas de pessoas no mesmo espaço, ou testamos sobretudo em cenários que nós achamos mais comuns de trabalho ou de casa, não é? E aí não verificamos problemas significativos. Ok. Já agora, havia aqui outra questão, porque o nome, já agora o nome da aplicação, que acho que nem sequer falamos, né? Que é o Stay Away Covid. Primeiro, porque é que é só em inglês e não é um nome português? E porque é que não é Covid-19, né? Porque é o nome, de facto, da doença em si. Sim. Posso começar pela segunda, o Covid-19, acho que é uma questão também depois do nome não ficar demasiado comprido. No entanto, este nome, o facto de ser em inglês ou português, não foi totalmente intencional, portanto, não era a nossa intenção que o nome fosse em inglês sem nenhuma versão em português. O que acontece é que isto é um nome de código que estava a ser usado dentro da equipa de desenvolvimento, que começou a ser usado na imprensa, de tal forma que passou a ser o nome da aplicação. Como também não desgostávamos do nome, achávamos que se enquadrava nos objetivos da aplicação, foi mantido e é este o nome. Não é da intenção, não havia nenhuma intenção particular em ser em inglês ou português. Foi mais um decorrer por consequência do que aconteceu. Olha, deixa-me só mandar aqui um olá à enfermeira Luísa Vieira, que é aqui do Hospital da ULS. E mando-lhe ela um beijinho especial, porque é ela que está à frente do trabalho que é fazer, então, esta reconstituição da cadeia de contágio. Pronto. E no outro dia eu estive a falar com ela e, de facto, é um trabalho muito, muito demorado, muito complexo, com muitas variáveis, de muita insistência, porque as pessoas agora lembram-se de umas pessoas, daqui a pouco lembram-se de outras, e pronto, só para mandar aqui um beijinho pelo trabalho. Certamente daqui a uns tempos terá o trabalho bem mais facilitado. Assim esperamos. Sim, esperamos, é verdade. Agora, e um pouco ainda no desenrolar da adoção desta aplicação, nós temos lido que, por exemplo, na Irlanda, a aplicação teve uma adoção entre os 20% e 25%, que, no meu entender, é um pouco baixo, mas nesta altura também nós temos que perceber uma série de condicionalismos. O Francisco e a equipa que está, no fundo, por trás dessa aplicação, ambicionam números mais altos, têm uma ideia de qual será a aceitação em Portugal desta aplicação? Assim, historicamente, Portugal é um país que
adota estas coisas rapidamente e em escala. Nós não conseguimos prever se vamos superar a Irlanda ou não. Achamos que aqui o mais importante seria que houvesse o maior número possível de instalações, não porque seja uma aplicação ineficaz com poucas instalações, porque o que acontece é que, mesmo com um baixo número de instalações, é sempre uma ferramenta adicional, portanto, é sempre algo que pode permitir identificar contágios que de outra forma não seriam identificados, ou pelo menos contactos de risco. Por isso não temos nenhum número que seja meta, mas acreditamos que Portugal é um ecossistema onde este tipo de tecnologias normalmente tem alguma aceitação e algum impacto. E esperamos que isso continue também com a Stay Away. Sim, isto até porque poderiam até, eu não sei se tem alguma estratégia para quando esta aplicação for disponibilizada a toda a gente, ter alguma estratégia de a publicitar, de a dar a conhecer em determinados núcleos, de forma a elucidar e de forma a estimular a utilização desta aplicação. Sim, é claro que está a ser preparado um plano de comunicação para sensibilizar para a aplicação, mas aquilo que estamos a fazer aqui hoje também é muito importante porque, no fundo, é podermos falar cara a cara sobre algumas dúvidas que possam surgir e a nossa atitude como equipa de desenvolvimento, como quem esteve um bocadinho por trás a pensar na aplicação e a tomar as decisões, é de estar em total abertura para que se possam abrir cada vez mais estes fóruns de discussão, não é? Uma das coisas que se fez foi procurar ter o código-fonte público, que é sempre um trunfo de transparência. Sim, e é uma ferramenta de escrutínio, não é? e de ajuda. Claro que traz sempre coisas não tão positivas, não é? Porque às vezes a discussão não é muito construtiva em alguns pontos, mas acho que é por aí. Portanto, é ter esta atitude de abertura, de dizer que estamos abertos a que quem quiser tirar dúvidas que contacte, quem quiser contribuir pode contribuir, quem quiser olhar para o código, está lá o código, podemos ajudar a esclarecer alguma dúvida que exista, e acho que isso é que é o mais importante. É verdade que há preocupações, é uma aplicação sensível, as preocupações das pessoas em relação à utilização destas aplicações não são infundadas, portanto, não são preocupações que nós achemos infundadas ou teóricas, são preocupações reais, mas aquilo que nós gostávamos de transmitir é que são preocupações que nós partilhamos e, portanto, como equipa de desenvolvimento, partilhamos estas preocupações e procuramos que as decisões que tomamos e que vamos tomar no futuro procurem sempre o caminho da proteção dos dados, da privacidade. Portanto, aqui é o desafio sempre, é um desafio clássico, é oferecer alguma funcionalidade, minimizando o impacto que isso tem do ponto de vista da privacidade. E nós acreditamos que este desenho da Stay Away atinge esse objetivo, não é? E é isso que nós procuramos também explicar na análise de impacto que fizemos da proteção de dados, que também é pública e que também foi analisada pela CNPD. E, portanto, acho que é por aqui, é conversar que também podemos aprofundar o funcionamento e esclarecer muitas das dúvidas. Francisco, eu voltava então um bocado à primeira questão, para voltarmos, até porque já temos aqui outras pessoas, mas para voltar a falar da questão da privacidade. Quando se fala, primeiro reforçar esta questão. Nós estamos aqui os três, estamos ligados à informática, à tecnologia, falamos em tracking, falamos em tracing, falamos em código-fonte, falamos em APIs e percebemos aquilo que estamos a falar, não é? Mas a maioria das pessoas não é da área, não percebe aquilo que está a falar. Então aí teremos que ter mesmo uma linguagem muito simples para explicar às pessoas o que é isto. Depois, a questão das pessoas é que elas têm sempre o receio de, ao instalarem a aplicação, vão passar a ser controladas, monitorizadas. Pronto. Aquilo que eu te pedia
era voltar a reforçar aquilo que falaste na primeira questão e se calhar com um exemplo. Ou seja, eu, Pedro Pinto, nós estivemos os três, fomos jantar aqui à Guarda. Entretanto, o Francisco foi para Lisboa, ou Porto, não sei de onde é que és. E é de Braga, pronto. E começou a ter tosse e foi lá ao Hospital de Braga. Fez um teste, passado 24 horas, deu positivo. O médico chamou e é a partir daí que tudo começa, com a aplicação. Pronto. E agora passava-te a palavra para explicar isso de uma forma mais simples e reforçar esta questão que, de facto, tudo é, ou seja, nada é forçado, simplesmente as pessoas têm que ter a aplicação instalada e mesmo depois de saber que, de facto, uma pessoa está infectada, é da decisão dessa pessoa dizer se quer dar essa indicação aos amigos com quem esteve, mas de uma forma anónima, ou seja, ninguém sabe quem é que está infectado, se foi o Vítor, se é o Pedro, se é o Francisco. Exato. Sim, ok. Sim, acho que isso é muito importante. De facto, um exemplo pode ajudar muito. Então, o exemplo é o seguinte. Quando nós fomos jantar, os três, as nossas aplicações estiveram a falar umas com as outras. Portanto, estamos a falar do meu telemóvel para o telemóvel do Pedro e vice-versa, diretamente. E como é que elas falaram? No fundo, fizeram assim, tiraram uma moeda ao ar e saiu um número. Pronto, imaginemos que eu pensei no número 727 e enviei o 727, ok? O único pormenor é que são números muito grandes, que é para a probabilidade de eu tirar o mesmo número que o Pedro ser muito baixa. Pronto. E então eu enviei este número e o telefone do Pedro olhou para este número e guardou. Ficou lá guardado no telefone. Pronto. De 10 em 10 minutos eu envio um número novo. Pronto. Estou a enviar números e o telefone do Pedro está a recolher esses números. Cada um de nós vai à sua vida e então eu, quando cheguei a casa, tive lá os sintomas e fui ao médico fazer o teste. Quando o teste dá positivo, e mais uma vez o Pedro sublinhou muito bem, eu voluntariamente posso, através de um código que confirma que eu de facto tive um teste positivo, isto é importante, não é qualquer pessoa que pode fazer este passo, são apenas as pessoas que tiveram um teste positivo. Então eu insiro esse código na aplicação e o que a aplicação faz é recolhe todos os números que eu enviei, não os que eu recolhi, os que eu enviei nos últimos 14 dias e ponho num repositório central, portanto numa base de dados, que está guardada centralmente em Portugal, num sítio seguro. O telefone do Pedro, todos os dias, vai buscar a este repositório central os números que estão lá marcados como infectados. E procura ver se, nos últimos 14 dias, viu ou esteve em contacto durante algum tempo com alguns desses números. Neste caso em particular, vai dar positivo, ou seja, eu tive com o 727. Portanto, vou alertar o Pedro que houve um potencial contacto de risco. Ora, o que é importante? É que quando eu ponho estes números no repositório, eu não digo que fui eu que pus. Nem quando envio para o telefone do Pedro, digo que sou eu que enviei, ou quando eu recebo do telefone do Pedro, sei que foi o telefone do Pedro que enviou. São só números aleatórios. E é isto que torna a aplicação independente da minha identidade. Portanto, quando o Pedro recebe uma notificação a dizer atenção que teve um contacto de risco, não sabe quando é que foi nem com quem. Portanto, só sabe que existiu um contacto de risco. Pronto. E, no fundo, acho que, resumindo, é isto. E nesse caso, depois a pessoa tem que ir ao médico, né, e fazer o mesmo processo. Né? Essa pessoa vai ao médico. Exato. A pessoa passa a saber que teve um contacto de risco. Não quer dizer que esteja infectada. Exato. Okay? Não quer dizer nada disso. Mas sabe que, houve aqui algum potencial de contágio. Portanto, eu contacto as autoridades de saúde e, se quiser, faço um teste para confirmar e, portanto, posso, de certa forma, rapidamente, se por acaso aquele contacto de risco me infectou, eu posso rapidamente, mesmo antes de eu ter sintomas, perceber se estou infectado ou não. Vitor, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, que eu acho que esta questão é muito importante.
há algum tipo de informação sobre a localização que é guardada? Não. Isso é uma coisa muito importante, ainda bem que se levantou essa questão. Não existe em nenhum momento da Stay Away Covid acesso a qualquer tipo de localização do telefone. Há uma coisa importante a esclarecer para sistemas operativos Android, que é o Android vai pedir ao utilizador para ter os serviços de localização ligados. Mas não é pedido em nenhum momento a autorização para acesso à localização. Portanto, são coisas diferentes. Porquê que isto é assim? É uma limitação do Android, do sistema operativo, com o qual nós tivemos a falar com o Google. Eles estão cientes desta limitação, mas basicamente tem a ver com a maneira como o Bluetooth Low Energy foi implementado no sistema operativo. Foi implementado dentro dos serviços de localização. Portanto, eu para utilizar aquele serviço de Bluetooth tenho que ter os serviços de localização ligados. Ora, isto não quer dizer de todo que eu tenha acesso à localização. Portanto, não existe aqui em nenhum momento acesso nem à localização de GPS, nem nada que me permita localizar. É sempre apenas e unicamente utilizado o Bluetooth Low Energy. E aquele número aleatório gerado pela aplicação. E que não leva mais nada. Esse número não tem nenhuma relação com o telefone. Portanto, é gerado aleatoriamente naquela hora, não é? Pelo telefone. Isto, vocês seguramente tiveram já em vários cenários, e a minha questão aqui é como é que foram realizados estes testes? Como é que vocês conseguiram realizar estes testes para perceber que a forma como esta aplicação está a ser desenvolvida e como vai ser utilizada, de facto funciona e traz uma mais-valia a todos os intervenientes neste processo? Há aqui três coisas a dizer em relação a esta questão dos testes. A primeira é que a aplicação portuguesa baseia-se não só na aplicação Google e Apple, mas num projeto chamado DP3T, que é um projeto europeu, na qual se baseiam outras aplicações europeias. E, portanto, no fundo, os componentes críticos da nossa aplicação são partilhados com outras aplicações a nível europeu, o que nos dá uma vantagem de teste. Portanto, em particular, por exemplo, nós partilhamos bastante processo com a Suíça, que já lançou antes de nós a aplicação. E, portanto, nós temos alguma noção do teste já de outros países. Isso é o primeiro ponto. A Suíça Covid, então, a Suíça Covid partilha a mesma plataforma da Stay Away Covid, não é? Exatamente. Temos, não só está público o nosso repositório, que é a nossa aplicação Stay Away, como também está público o repositório deste projeto, DP3T, que também pode ser consultado online, e no qual nós também nos baseamos. Bom, isto é um primeiro ponto, acho que é importante. O segundo ponto, primeira fase de testes, foram testes feitos internamente ao INESC e Eruptive e o Rider, todos os que participaram no desenvolvimento, e estes testes foram feitos, claro, os testes iniciais com poucos telefones entre nós, depois testes em cenários simulados, portanto fizemos coreografias para testar o comportamento da aplicação, simular, por exemplo, um escritório em que estão pessoas no mesmo open space, simular um caso em que as pessoas estão separadas por paredes de diferentes tipos, diferentes distâncias, para tentar perceber se a calibração da aplicação, se o sistema funciona como esperado. Isto foi a primeira fase de teste. A segunda fase de teste foi o piloto, que esteve a decorrer nas últimas semanas, onde foram convidadas cerca de 10.000 pessoas, dessas 10.000, cerca de 1.000 e algumas pessoas aderiram ao piloto. Nem todas puderam instalar porque a versão iOS não estava ainda disponível, mas cerca de 900 instalaram a aplicação Android e utilizaram. Portanto, tivemos também esta segunda fase de teste. Portanto,
tentamos cobrir, no fundo, diferentes cenários e, sobretudo, diferentes dispositivos também. Uma coisa importante e que tem alguma graça também para quem tem algum interesse pela tecnologia, aqui faço um parênteses, é que todos os dispositivos têm placas de Bluetooth diferentes, têm hardware diferente e, portanto, comportam-se de maneira muito diferente. Às vezes é interessante ver esse comportamento no terreno e também é uma das razões pela qual nós escolhemos a plataforma Google e Apple, porque a Google tem feito um esforço muito grande de calibração dos dispositivos, portanto estamos a falar de milhares e milhares de dispositivos calibrados para esta aplicação. É algo que nenhuma iniciativa nacional sozinha poderia fazer, portanto isso também é interessante. Exato, Francisco, eu pegava nisso. Surgiu-me aqui uma curiosidade, porquê que só se registam dados de pessoas quando estão mais de 15 minutos juntas? Porquê os 15 minutos? Isso tem a ver com a parte epidemiológica, né, que eu não domino. Né? Portanto, isso vem de estudos da parte epidemiológica e médica, que dão esses valores indicativos como valores de risco elevado de infecção. Mais uma vez, nós aqui não estamos numa aplicação que detecta com extrema precisão todos os casos de infecção, é uma aplicação que detecta elevado risco de infecção. E esses são dados que vêm dessa área. Portanto, é algo que eu não domino totalmente. Não? É mais da outra parte. Olha, já agora podes responder aqui esta questão. Um francês de férias em Portugal com a app Stop Covid-19 vai avisar-me se eu tiver a Stay Away Covid? Ora, essa é uma pergunta interessante. É assim, a utilização do DP3T, do tal projeto, tem um objetivo aqui por Portugal de permitir interoperabilidade. O sistema francês, por acaso estamos a falar do francês, não é compatível, ou pelo menos nesta altura, com o sistema português, porque a França adotou uma abordagem diferente da sua aplicação de contacto. Portanto, é uma abordagem bastante mais curiosa de dados e mais centralizada. Mais inclusiva. Sim. Mas, por exemplo, no caso... Por exemplo, se for no caso suíço, né? No caso suíço, sim. Portanto, já estamos a trabalhar no modelo de interoperabilidade. Portanto, a ideia é que todas as aplicações que partilhem este modelo sejam interoperáveis e, portanto, quando eu transito de país, continua a funcionar sem ter que instalar uma aplicação diferente. Uma aplicação diferente. Isso é importante porque, por exemplo, um imigrante que esteja cá da Suíça, que tenha a sua aplicação instalada, poderá receber esses alertas e partilhar também, digamos, a sua participação neste projeto, porque a aplicação dele vai falar com a aplicação Stay Away Covid, não é? Exatamente. Isto ao nível europeu, isto é mais uma curiosidade, porque se está a desenvolver uma aplicação e se as pessoas se deslocam e a ideia é tentar uma normalidade em que as pessoas se pudessem deslocar, fazia todo sentido que estas aplicações tivessem um núcleo comum para poderem comunicar e desta forma ser realmente bastante mais abrangente. É um bocado estranho. Essa, no fundo, é a posição portuguesa, não é? Portanto, essa é a posição portuguesa e é isso que a Stay Away Covid tentou seguir e fazer. Claro que depois cada país tem a sua política, a sua abordagem porque há aqui um compromisso, não é? Portanto, esta aplicação Stay Away Covid portuguesa, precisamente porque tem todas estas restrições e procura proteger ao máximo a privacidade, não permite, não é, algum tipo de estudos sobre estes dados que uma aplicação centralizada poderia permitir, em teoria, não é? Portanto, claro. Há outros países que optaram por dizer assim, não, isto nós queremos ter estes dados para poder fazer estes estudos, não é? Fazer estas análises. Quer dizer, é um compromisso aqui, não é? Portanto, a abordagem portuguesa foi, não, nós queremos uma coisa o mais descentralizada possível, o mais privada possível, porque aquilo que nos interessa é
por um lado, rapidamente ter algo que as pessoas possam usar confortavelmente e em segurança, e por outro lado, ser interoperável com o maior número possível de países. Mas pronto, não é possível que todos os países sigam, não é? Até porque se olharmos para a Ásia, então aí a abordagem ainda é mais intrusiva, não é? Inclusive há países onde a aplicação é obrigatória e é utilizada para permissões de acesso a determinados locais. Portanto, espaços. Sim, são abordagens que não são compatíveis. Não são compatíveis. Filipe, já agora aquela questão que eu tinha falado, cá temos a enfermeira Luísa que explica que o tempo necessário, uma exposição moderada, aí é a questão do risco, ou seja, os tais 15 minutos tem a ver com isto. Há aqui uma questão que tu já falaste, abordaste com a questão do Bluetooth, que tem a ver com a questão da precisão, né? Nós sabemos que em termos de tecnologia, o Bluetooth não é propriamente tecnologia de precisão de elite. Como é que vocês contornaram esta questão da distância? São os tais menos de 2 metros, não é? Sim. É aí onde entra aquele pormenor importante do facto de termos escolhido as APIs Google e Apple, porque precisamente eles estão a fazer um trabalho de calibração para que quando recebemos o sinal Bluetooth possamos mais ou menos assumir que de facto aquela informação é parecida entre dispositivos, não é? Portanto, mais ou menos, aqui não estamos à procura de uma precisão ótima, estamos à procura de uma precisão aproximada. Aquilo que se fez foi, precisamente, no terreno, testar e tentar perceber se aquela precisão que nós estávamos a utilizar correspondia mais ou menos a esta distância de 2 metros. Como nós estamos um bocadinho atrasados em função de alguns países, já estamos a aproveitar estudos suíços, estudos alemães sobre isto. E, por exemplo, no caso dos suíços, qual foi a abordagem deles? Configuraram a aplicação numa fase inicial de forma bastante conservadora, portanto, com pouca precisão, e depois foram testando e ajustando os níveis de precisão. Nós, quando chegamos à nossa aplicação, já temos alguns dados sobre a eficácia desta precisão, sobre o quão preciso é este sistema. Mas não podemos nunca dizer que é preciso, não é? Porque é aquilo que eu disse, o Bluetooth não foi feito para isto. No entanto, os dados que temos é que dão uma boa indicação da distância e, portanto, permitem-nos identificar casos de risco. Só aqui, a título de curiosidade, nós no PeopleWare fizemos aqui há uns dias um inquérito, uma sondagem aos nossos visitantes e, efetivamente, cerca de 3.000 pessoas que responderam, 52% diz que está disposto, ou que estão dispostos a instalar a aplicação, o que nos parece dentro digamos, de uma faixa etária das pessoas ativas e no fundo ligadas ao mundo da tecnologia e da informática e curiosos, não necessitam ser propriamente ligados a isso para serem seguidores, que têm estão positivamente se calhar dispostos a instalar a aplicação. Nos parece interessante e até será até um desafio perceber quando ela sair como é que será esta adoção. Foi só a título de curiosidade para podermos, no fundo, também perceber algum feedback que tem sido dado. Não, são indicadores muito, muito positivos. Eu vou colocar aqui nos nossos comentários o link do artigo onde nós fizemos essa sondagem e todas as pessoas podem ver e consultar os números que estão lá indicados. Temos aqui, já agora eu deixo também o desafio a quem nos está a ver para termos aqui algumas informações, colocarmos aqui algumas questões ao Francisco, né? Não é todos os dias que temos, até porque até este momento o termo não é propriamente camuflado, mas de facto os desenvolvimentos aconteceram de uma forma e bem
à parte de tudo o resto que é comunicação social, né? E só agora, depois do lançamento da publicação do decreto de lei, é que de facto estamos aqui a falar sobre a app, que esperamos que seja uma app da moda para as pessoas instalarem e de facto não é sentirem-se seguros, mas de certa forma pensarem que estão a contribuir, que podemos baixar ainda mais os números que temos atualmente em Portugal. Eu deixava aqui uma questão do Marco Soler, que eu acho que é interessante, que é: a app verifica somente contactos diretos com outros, ou, por exemplo, o João esteve com o Pedro, que esteve com o Filipe. O João está infectado. Somente o Pedro recebe a notificação? Sim, é só contactos diretos. Não há contactos em cadeia, não é? Para fazer contactos em cadeia era necessário outro tipo de informação das pessoas e, portanto, seria possível fazer cadeias de contactos, mas também os contactos indiretos não são considerados contactos de elevado risco, tanto quanto eu percebi. Portanto, o que estamos a falar é mesmo contactos de risco elevado. Portanto, são os contactos diretos por um determinado tempo e uma certa proximidade com uma pessoa infectada. Ok. Vítor, tens mais alguma questão? Não, estou esclarecido. Basicamente, espero que este nosso esclarecimento atenue ou acabe com alguma informação ou desinformação que as pessoas possam ter, que esta aplicação irá controlar, que irá monitorizar ou vigiar a atividade das pessoas, que isto não tem nada a ver. No fundo, isto é uma aplicação, é uma ferramenta muito simples, como o Francisco falou, é uma aplicação totalmente transparente, e vamos esperar que as pessoas a adotem, porque realmente estamos a precisar destas ferramentas para um tempo de inverno que aí vem, e seguramente os números nessa altura não serão tão baixos como temos visto nestas últimas semanas. Por isso, é mais uma ferramenta e parece muito positivo tudo isto que se está a fazer para dar a conhecer a atividade desta aplicação. Filipe, como parte final, entretanto, se alguém quiser colocar alguma questão, esteja à vontade. Eu pedia-te só para responder sim ou não, para fazermos a título de resumo. E tenho aqui algumas questões, que é: há algum tipo de autenticação na aplicação? Não. Há algum tipo de registro de localização da aplicação? Não. Ok. Relativamente ao código-fonte, está disponível? Sim. Por transparência. Penso que relativamente à segurança, as pessoas podem estar seguras com a aplicação? Sim, fizemos todos os possíveis para isso. Claro, nenhuma aplicação, nenhum sistema é perfeito, não é? Mas tenho tendência a dizer que sim. Ok. Há aqui muitas pessoas, e nós também queremos saber, tu como o Vítor, e já agora, já tínhamos falado, eu e o Vítor, nós estaremos sempre aqui disponíveis para ajudar a difundir toda a informação que seja necessária, até porque somos um dos principais canais tecnológicos em Portugal e também temos essa responsabilidade de informar bem e acabar com os rumores de que as aplicações são inseguras, que vão controlar os utilizadores. Pronto, e deixamos aqui esta vontade também de ajudar a divulgar a aplicação. A questão que eu ouvi aqui mais que se colocou é: há alguma previsão para lançamento oficial? Não, ou seja, eu não consigo dizer uma data, porque não depende totalmente de nós, né, da parte de desenvolvimento. O que eu posso dizer é que as aplicações, tanto para iOS como para Android, estão prontas, portanto estão prontas para lançar. Já da Apple, havia ali uma restrição qualquer que eu estive a ler? Sim, é isso, ou seja, nós gostaríamos de lançar as duas em simultâneo.
E, portanto, o processo de aprovação destas aplicações é especial, não é um processo tradicional de aplicações da App Store e Play Store, e o processo com a Apple demorou bastante mais tempo do que aquilo que nós estávamos a prever. Deverá estar nos últimos passos, mas ainda aguardamos isso. Por isso é que também não existe uma previsão concreta de lançamento oficial. Ok. Estava aqui o Martinho Manolinho também a perguntar onde é que vão ficar os dados. Isso saiu hoje no decreto de lei, será do lado da Direção-Geral de Saúde, num data center algures. Esperamos que seja em Portugal, obviamente, né? Que esses dados estejam, obviamente. Ok, não havendo mais questões, Vítor, da tua parte está tudo? Está tudo, agradeço ao Francisco a disponibilidade, foi muito interessante e esperemos, deixamos também o repto, como falaste bem, para nos enviar mais informação, para nós podermos propagar, assim como a todas as pessoas que tenham dúvidas e queiram ver esclarecidas, estamos na disposição de ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Ok. Pronto, só a título de resumo, que eu também, mesmo depois da nossa conversa, ainda vi aqui alguns comentários que desconfiam da questão da privacidade e da monitorização dos utilizadores. Aquilo que eu normalmente digo como informático, como a app está construída, não é possível. Não quer dizer que seja 100% impossível, não é? Porque daqui para a frente a aplicação, e vocês têm essa vantagem que já está a ser usada noutros países, mas daqui para a frente, quando a aplicação for lançada, vai ser também explorada e vai estar também perante muitos cenários que provavelmente podem não ter sido testados. Mas isto também vocês estarão atentos para as atualizações, as correções eventuais, mas mesmo assim, isto é muito importante que se diga, imaginem que houvesse aqui um buraco e se conseguissem apanhar dados, né, sejam os dados do Bluetooth, a única coisa que se apanham são números, que nada dizem. Né? Eu pegando naquela informação, nada diz. Isto acho que é muito importante referir, porque não há dados pessoais a circularem, não há autenticações. Há pouco ouvi aqui também alguém falar que deviam integrar com a chave móvel, esqueçam, não há nada. A pessoa simplesmente instala uma aplicação no seu telemóvel e a partir desse momento essa aplicação está a fazer o seu trabalho. Por isso, desde já lançamos aqui o alerta e o desafio a todos que instalem a aplicação por nós, pelos outros, porque com esta informação nós podemos ajudar a baixar significativamente os números em Portugal. E acho que esta aplicação, tal como acontece em outros países, e vamos mais uma vez tentar que Portugal seja o exemplo, né? Porque nós já fomos o exemplo no início da pandemia, depois passamos a ser o patinho feio, agora voltamos a ser, segundo dados que saíram recentemente, Portugal e a Suécia voltaram a ser, digamos, aplaudidos porque conseguiram de facto baixar os números relativamente a este vírus. E acho que fica aqui um desafio para todos que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir a posteriori, que instalem a aplicação, não tenham medo, a forma como ela está concebida não envolve problemas de segurança, e vamos-nos todos ajudar porque este é um problema de todos e todos podemos contribuir para a sua solução. Francisco, deixava-te as últimas palavras para ti. Sim, eu queria sobretudo agradecer a Pedro e Vítor pelo convite. Acho que foi uma conversa muito interessante. Acho que é isto que é importante continuar a fazer e com certeza contamos convosco e vamos continuar a falar. E é isso, deixar o desafio a todos os que têm dúvidas e preocupações que são legítimas, de procurar informar-se, de contactar a equipa, de nos desafiarem a falar, a tirarem dúvidas connosco, porque acho que... Quanto mais simples de comunicação, tipo um Facebook,
um WhatsApp, porque o e-mail às vezes para os jovens especialmente já não é propriamente a ferramenta de eleição, não é? Sim, é claro que o ponto de entrada, o e-mail é o mais simples para nós, mas se nos procurarem, todos nós temos LinkedIns e Facebooks e é fácil encontrarmos. Mas ao nível do projeto, vocês não estão a pensar em criar canais deste tipo telegramas, coisas sim, aí? A nível do projeto, isso pronto, está a ser pensado agora no plano de comunicação, que eu não tenho todos os dados sobre isso, mas existe desde já um canal de comunicação por e-mail, que depois nos fazem chegar as perguntas e as sugestões às equipas que são dessa área, mas estejam à vontade para contactar a equipa eu já tenho recebido e-mails diretamente para mim a questionar e, portanto, acho que espero que depois também consigamos ter esses canais, mas estejam à vontade para nos desafiar e para falar, acho que é importante isso. E esperemos que Portugal seja um exemplo também nisto e que a aplicação possa ter um efeito positivo, pelo menos na sua parte, naquilo que lhe compete, consiga ajudar neste período. Ok, eu estava aqui agora a conversa com o Vítor, acho que andamos aqui a trocar o teu nome aqui já chamamos Filipe, já chamamos Francisco, é mesmo Francisco Maia, CEO da Keyruptive, né? É assim que chama a empresa. Houve outra empresa também que trabalhou com vocês, não foi? Sim, o UbiRider e depois também o ISPUP, no Porto, o Instituto de Saúde Pública, da Universidade do Porto, também foi uma parte muito importante aqui, tudo coordenado pelo Inesctec. Ok. Então vamos instalar a aplicação quando ela sair. Certamente podem ver no Peopleware, será certamente quase em primeira mão, né? Teremos quase ter a certeza que seremos os primeiros a lançar isso, e teremos também todo o gosto em ajudar, porque, como eu disse, isto é um problema de todos e todos fazemos parte da solução. Boa noite, Francisco. Boa noite, Vítor. Muito obrigado. Obrigado.